Um, dois, três. Olá, galera. Estamos mais aqui novamente no terceiro episódio de Quimicamente Falando. Estamos aqui presentes com a nossa colega de profissão, Ana Catrina Teles, é, especialista nos modelos atômicos, e ela vai dar uma palestra para a gente aqui, para a gente compreender melhor sobre os assuntos. Então, poderia me informar, assim, de início, para que servem realmente os modelos atômicos? Olha, bom, olá a todos, né? Olá, Eduardo, podcast Quimicamente Falante. Bom, falando aqui de uma maneira geral, né? Os modelos atômicos, eles são, como a gente pode dizer, uns aspectos estruturais dos átomos e que eles são apresentados, que foram apresentados por cientistas com um objetivo ou uma tentativa de compreender melhor os átomos na sua composição geral. Um dos Entendi. mais conhecidos, que foi o Dalton, né? Que ele propôs uma explicação para que as propriedades da matéria, né? Que ia se tratar da primeira teoria atômica, que dá as bases do modelo atômico conhecido atualmente. Poderia me citar como seria o modelo de Dalton? Olha, o modelo de Dalton, ele é conhecido, claro, né, pelo modelo de bola de bilhar, porque ele possui algumas características. A primeira característica mais reconhecida é que todas as substâncias são formadas por pequenas partículas de átomos, ou seja, por exemplo, a água, o H2O. Ela não é ela é uma substância, como a gente já comentou isso em um outro podcast, um outro episódio, existem substâncias simples e compostas, né? E a substância da água, ela seria uma substância composta, porque ela possui mais de um átomo, tanto de hidrogênio quanto de moléculas em geral, porque precisa tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Uma outra característica, né, que tem nesse modelo de Dalton é que os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas no geral todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Por exemplo, novamente a água, né, o H são dois, né, são H2O, mas eles são iguais, é a mesma. Outra característica que são os átomos e que eles não se alteram quando formam componentes químicos, eles se mantêm. Uma outra característica marcante é que os átomos eles são permanentes indivisíveis, ou seja, eles não perdendo ser criados nem destruídos, eles se mantêm. E por fim, a gente pode citar que as reações químicas elas correspondem a uma reorganização de átomos. Essas poderia ser facilmente as 5 características da teoria de Dalton. Ai, compreendi. Mas o modelo de Dalton é o único modelo? Não, o modelo de Dalton ele foi a primeira, né? Ele foi a revolução e com o passar dos anos foram surgindo novos químicos que pegaram essa teoria e foram, com base nela, se aprofundando, criando novas teorias com base no estudo, mas tudo começou com o Dalton, que é o pioneiro. Olha, para você ter uma ideia, do outro modelo muito conhecido é o modelo atômico de Thomson, né? Que ele foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo, olha só. O de Dalton ele dizia que não podia, porque nos conhecimentos dele, né, eles ainda não tinham chegado a esse ponto, enquanto já chega no estudioso o Thomson, e ele já chega a essa conclusão. Thomson é apenas mais um, né, dos que criaram novas teorias de Dalton, com base, né, de Dalton. Ok, mas no caso, existem outras características desse modelo de Thomson? Olha só, o modelo de Thomson, né, ele basicamente, eu acho que aproximadamente 1880, 87 por aí, ele indicava que os átomos eles deviam ser construídos por cargas elétricas positivas e negativas. E isso foi praticamente vamos supor,
revolucionário, né? Porque ninguém conhecia essa metodologia, né? De ter cargas positivas e negativas distribuída e ainda assim ser uniformemente. Tinha que ter uma carga X de negativa, o outro lado também tinha que ter uma carga X positiva. Então tinha que ser iguais, né? Compreendi. Então ele descobriu essa teoria da natureza elétrica. Foi ele que ele criou essa teoria. Sim, tanto é que ele é conhecido como o pai do elétron, né? Como ele foi o primeiro que, com base nos seus estudos, percebeu que tanto para um lado quanto para o outro precisariam estar iguais, né? Que mais à frente na química a gente conhece como um por um. E ele ficou mundialmente conhecido como o pai do elétrico, que assim como o do de Dalton, né? Outros estudiosos utilizaram o que ele descobriu para ir complementando cada vez e tornando a química cada vez muito mais conhecida. Então, no caso, como o modelo de o modelo do como é o nome dele? Do Dalton. Como o modelo do Dalton não foi o único a ser oficial, eu tenho quase certeza que também existem outros modelos que acabaram postulando outras teorias para comprovar outras características dos átomos. Existem esses outros modelos? Sim, olha, um outro também muito conhecido é o modelo de Rutherford, né? Que o físico, ele era um físico, e que ele colocava uma folha de ouro bastante fina, né, dentro de uma câmara metálica, e ele tinha como objetivo analisar a trajetória da partícula alfa. E a partir desse obstáculo ele ia criado pela folha de ouro. Nesse ensaio, né, de Rutherford, ele observava que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas e outras partículas elas não eram afetadas. E assim ultrapassava a folha sofrendo desvios. Né? E segundo ele, esse comportamento ele podia ser explicado graças à força da repulsão elétrica com essas partículas, ou seja, foi criado um novo modelo, tendo ainda como base o de Dalton, mas também já pegando o modelo atômico de Thomson. Então, o que a gente conclui nesses modelos? É que cada um vai pegando um pouco do outro, né? Claramente sem questão de plágio, assim que a gente pode dizer, mas eles vão apenas aperfeiçoando o seu conhecimento com o passar dos anos, e isso é completamente normal, né? Mas também tem o modelo o modelo de Rutherford, né, o Bohr, que é um modelo que ele apresenta, que foi o modelo novamente, de Rutherford, né, que foi aperfeiçoado por Bohr. E que por esse motivo o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr, ou modelo atômico de Rutherford traço Bohr. E a teoria do Bohr, ele estabeleceu algumas concepções atômicas, como, por exemplo, os elétrons que giravam ao redor do núcleo, que eles não giram por acaso nele, mas descrevem órbitas determinadas. Eles não estão orbitando por simples aleatoriedade, eles têm uma razão para que isso aconteça, né? Outro ponto é que os átomos eles são incrivelmente pequenos, né? Isso a gente percebe, por exemplo, na água, como a gente adora citar aqui. A gente sabe que lá tem, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue distinguir eles, né? E assim, a maior parte do átomo ele poderia ser chamado como um estado vazio, onde o diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor do que um átomo todo, né? E os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. E outro ponto também é que quando os elétrons eles saltam de uma órbita para outra, ele resulta em luz. E Bohr ele conseguiu prever os comprimentos de ondas a partir da constituição do átomo de um salto dos elétrons de uma órbita para outra. Que é aquele, para fazer um paralelo, é basicamente aquele quando você vai desenhar, o seu professor passa, né?
e fala assim, vamos desenhar. Tem lá o K, o L e o M. E você vai ter que desenhar a quantidade de elétrons que possui. O K ele tem 2 em sua órbita. Você vai fazer um círculo, colocar os 2 pontinhos. O L tem quanto? O L tem 7. Vamos supor, tem 7. Você vai colocar lá na questão da sua órbita aqueles pontinhos. E praticamente isso foi uma grande revolução. E quem provocou isso foi o Bohr, que pegou o modelo do Rutherford, que o Rutherford que pegou o modelo de Thompson, e de Thompson que pegou o modelo de Dalton, né? Então isso aí é tudo uma escala de conhecimentos em que eles só foram aperfeiçoando com o tempo. Entendi. Então, no caso, eu fiz uma análise aqui sobre o que eu entendi sobre o assunto e eu queria saber se os modelos atômicos, a função dos modelos atômicos é tentar explicar como é que a matéria é construída, no caso, constituída e organizada, e como os elétrons, os átomos, eles funcionam. E também para tentar explicar da melhor forma possível os fenômenos na natureza, é isso? Isso, para você ter uma ideia, basta pegar a tabela periódica e analisar como ela é organizada. Se você vai ver lá que tem as famílias e tem os grupos. E aqui eles não estão colocados lá à toa, né? Estão posicionados estrategicamente, de acordo também o modelo atômico, né? Com as orbitais. Então, quando você está um pouco mais avançado no conteúdo de química, você já sabe exatamente, quando olhar na tabela periódica, por exemplo, do cloro, você já vai saber exatamente qual é o final dele, da, da questão do modelo atômico, qual é o final de. Pô, agora me fugiu. A questão de eletricidade, qual é o final dele? Se vai ser um SP2, um D2 e afins. Mas, em geral, né, eles não estão lá nesse modelo à toa, eles têm uma razão para isso. E isso, claramente, como você disse, é questão de estudos, né? E isso vai se aperfeiçoando a cada vez, cada ano. Tudo bem, compreendi. Então, é isso, galera. Esse foi mais um episódio de Quimicamente Falando. E aguardamos que vocês obtenham resultados promissores em relação ao assunto. Tchau!